Olá, prezados e prezadas, professor Ariel, Faculdade de Engenharia da UFMS. Vamos falar então sobre sistemas de esgotamento sanitário. Nessa aula eu quero falar sobre a concepção, a ideia, né, de sistema de esgotamento, por que ele é importante, quais são seus objetivos, e aí já apresentar também os principais elementos que compõem uma rede de coleta e transporte de esgoto sanitário. Vamos lá. Então, uma primeira introdução, nós precisamos definir os objetivos, né, de um sistema como esse. Basicamente, a nossa preocupação é melhorar as condições de higiene, segurança e conforto da população, né? São condições de ordem sanitária e de ordem ambiental, né? Claro que nós pretendemos, queremos, desejamos o máximo reduzir a poluição, né? Para que a gente tenha um ambiente mais conservado, um ambiente de fácil recuperação e de qualidade para toda a população. Bem, então, basicamente, enumerando, né, um pouco do que eu já falei. Primeiro, coleta e remoção rápida e segura do esgoto. Tá? Depois, eliminação da poluição e contaminação das cidades em cursos d'água. Então, assim, o fato de nós removermos, obviamente, o esgoto para longe, ou, no caso, para uma estação de tratamento de efluentes, a gente também favorece a eliminação da poluição e contaminação das cidades, porque nós temos vários mecanismos, tanto de transporte, diluição, né, tanto na água subterrânea quanto na água superficial, e nós sabemos que o cenário brasileiro tem mostrado para nós aí de ordem de 50% de esgotos que não são coletados nem tratados, quer dizer, que poluem o ambiente de forma imediata, né? E mais uma certa porcentagem. Depois eu vou mostrar vou indicar alguns valores para vocês, né, de esgoto nas cidades brasileiras que é coletado, mas que não é tratado. E vai para onde? Vai para onde? Vai parar provavelmente nos nossos corpos d'água, né? Então esse é um problema gravíssimo no Brasil, né? Então por isso a necessidade cada vez maior de termos bons profissionais atuando nessa área, profissionais bem capacitados, né, que possam desenvolver bons projetos, tá? Para a gente conseguir superar esse problema e promover, claro, a universalização do saneamento que é tão desejada, inclusive em termos de política pública. Claro, então, pretendemos fazer a disposição sanitária dos efluentes tratados, depois devidamente tratados, né? A gente sabe que, por exemplo, numa parcela das cidades em que ocorre o tratamento de esgoto sanitário, nem sempre esse tratamento atende à legislação, né? Ou seja, nem sempre são removidos, nem sempre toda carga poluente é removida de forma efetiva, né? Ou seja, nós precisamos complementar, adicionar reatores, mecanismos de remoção, tanto de matéria orgânica, de nutrientes, digamos nitrogênio, fósforo, para poder depois lançar, fazer a disposição final do efluente. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos, né, uma estação que centraliza a maior parte do esgoto da cidade, que é a estação Los Angeles, fica no bairro Los Angeles, cujo corpo receptor do efluente é o rio Anhanduí. Lá nós temos um reator anaeróbio de fluxo ascendente, ou digamos, no inglês o ASB, não é? E depois desse WASB, a gente precisa fazer um tratamento secundário, né? Via de regra, após um ASB, costuma-se, por exemplo, colocar um decantador, né, para poder decantar o restante das partículas, ou mesmo um filtro biológico percolador, né? E aí depois vai para a cloração, tá? Mas em muitos lugares a gente precisa complementar esse tratamento, né? Inclusive aqui em Campo Grande. Tá? Tem projeto para isso, né? Quer dizer, o projeto, quando é pensado, ele já é pensado em você ter tratamento complementar, né? Quer dizer, você começa ali numa primeira fase, numa primeira parte do seu horizonte do projeto, com um tipo de tratamento, ou coletando apenas uma porção, uma parte da área a ser esgotada, e depois, ao longo do tempo, à medida que você vai conseguir investimento e aplicações de recursos, você vai complementando o tratamento das cidades. Quer dizer, é melhor fazer por partes do que não fazer, né? Porque fazer tudo de uma vez também não dá, porque os recursos são limitados, certo? Muito bem.
Então, sigamos. Nossos objetivos sociais: controle ambiental, evitando esgoto a céu aberto e odores desagradáveis, melhoria das condições de conforto e bem-estar da população, e, claro, objetivos econômicos. E aqui entra a antiga compreensão, né? Antiga, não é tão antiga assim, mas pelo menos do século XIX para cá, nós sabemos bem, temos evidências de que o investimento em saneamento ou sistemas de saneamento tendem a controlar ou minimizar, reduzir, né, problemas de doenças de veiculação hídrica. Logo, investimento em saneamento reduz o investimento em saúde. Né? Então, valorização das propriedades, promovendo desenvolvimento industrial e comercial, é claro, onde passa a rede de esgoto, você tem maior valorização da propriedade. Né? Engraçado, porque eu moro numa área, num bairro da cidade, em que não tem asfalto, não tem rede de coletora de esgoto e não tem rede de drenagem. A linha de ônibus que passava lá parou de passar, porque quando chovia o ônibus não conseguia passar. Né? Então nós temos uma fossa séptica, né, em casa, e enfim, né, quer dizer, se aqui em Campo Grande você tem áreas que tem esse problema, imagine em municípios menores, com menos recursos, no interior, né, ou em cidades mais pobres, né? Enfim, isso é um problema, um problemão. Então vamos lá. Vamos falar da ideia da concepção, então, quer dizer, o que é, qual é a ideia, como fazer de forma ampla e geral o tratamento de efluentes, né? Desculpa, coleta, transporte, tratamento e disposição final, não é? Então, essa é a ideia. Não adianta só coletar e transportar. Vai transportar para onde? Não vamos jogar no rio, não é? Então, a gente precisa fazer tratamento e disposição final. Dando uma olhada nessa figura, então imagine que nós temos aqui aqui, vamos lá, vamos definir então. Primeiro aqui o corpo receptor ou manancial superficial, né? Então você tem um manancial superficial que vai abastecer a sua rede, a sua cidade, né? Que está representada aqui por essa grade aqui, né? Uma rede, certas tubulações que vão levar água para as casas. Então a nossa rede de distribuição de água. Obviamente que o uso da água vai gerar esgoto, então nós temos esgoto bruto sendo levado por meio de uma rede coletora também aqui dentro da cidade, né? Vai ser levado esse esgoto para uma estação de tratamento e vai ser feita a disposição final, muitas vezes no próprio manancial, em algumas vezes no próprio manancial em que você capta a água bruta, né, para alimentar a cidade. Beleza? Claro, essa água também não precisa ser só superficial, a gente tem captação de água subterrânea. Aqui em Campo Grande, por exemplo, há um grande investimento em termos de projeto, né? De prospecção para a captação de água subterrânea mais do que superficial, porque a água superficial cada vez precisa de mais tratamento. Né? Então, os mananciais que nós temos aqui, como por exemplo o Guariroba, ele sofreu um tempo com transporte de sedimentos, erosão, né, no reservatório, o acúmulo, né, a sedimentação desses sólidos. Então você acaba tendo que gastar mais com produtos químicos, né, floculante, por exemplo, para poder remover os sólidos da água. Então a ideia é você tentar cada vez mais migrar para águas subterrâneas, né, porque isso é mais barato para poder tratar. Né? A água está um pouco mais fácil de potabilização. É claro que o esgoto também pode ser utilizado em termos de reuso, por exemplo, reuso agrícola, né? Depois de efetivamente tratado. Tá bom? Então, é importante pensar nesse ciclo aqui da água urbana, porque o esgoto é resultado das atividades residenciais, comerciais, industriais aqui no âmbito das cidades. Né? Então, via de regra, a gente está falando aqui de um sistema de esgotamento sanitário, uma rede coletora de esgoto mais convencional, centralizada, né? Em que o esgoto ele é reunido em coletores, interceptores e enviado para uma estação de tratamento. Nós vamos ver isso a seguir. Tá bom? Então, mas é importante ter
muito clara essa relação entre a água, né, que o esgoto, ele tá, a disposição final do esgoto está ali no final de um procedimento, de um processo, né, que começa lá com a captação da água bruta, tá? Seja superficial ou subterrânea. Muito bem. Agora vamos pensar um pouco em termos de custo, né? Isso é interessante, beleza? Imagina, né, que são muitas obras que são realizadas, né? A implantação, quer dizer, escavação, movimentação de terra, a implantação da rede, né? Você construir estações elevatórias para o esgoto, você construir estações de tratamento, certo? Então você tem um custo, né, relativamente grande para esse tipo de obra, certo? Para esse tipo de sistema. Vamos dar uma olhada em como se distribui o custo em cada uma das fases da implementação de rede coletora de esgoto. Então, basicamente, você tem as seguintes etapas, né? Você tem a implantação da obra, você tem que tem a ver com canteiro e localização, locação, né? Tapume e sinalização. Você tem abertura de valas, por exemplo, escoramento, reaterro, a parte de assentamento das tubulações, né? Que aí tem toda a parte de transporte, assentamento, postos de visita, ligações prediais e cadastro. Isso aqui é um detalhe muito importante. E aí serviços complementares, né, como a reposição de pavimento. Olha só, 61% do custo, né, ou seja, 60% do custo é basicamente essa primeira etapa aqui de abertura de valas, escavação, escoramento, reaterro, movimentação de terra, né, levantamento de pavimento. E 25% é de assentamento e tubulações. Quer dizer, tudo isso aqui já vai dar mais de 85% do custo da obra, né? E dentro de cada uma das etapas aqui, a parte de escoramento é que tem um custo maior, de 38,8%, e a implantação de postos de visita, né? Não vamos ver como que é caracterizado um posto de visita, não é tão diferente do que nós vimos em drenagem urbana, tá? Esse posto de visita ele contribui com 15% do custo total, tá? Muito bem. Aqui uma outra visão, o custo integral da rede, linkando aí, ou seja, considerando os custos, inclusive com estações elevatórias e tratamento, e não só com a rede, como nós vimos na imagem anterior. Tá? Então, basicamente, rede e ligação, né, implementação, construção, implementação, e a ligação na rede de esgoto, porque tem um desafio, né, com a população, que é o seguinte: você implementar a rede, passar a rede lá na frente da casa das pessoas, e em um outro momento as casas, os cidadãos ligarem, né, a sua casa, né, à rede de esgoto, tá? Então o custo aqui maior é de 74%. Tá? Depois vem o custo com tratamento de efluente, tá? E coletor tronco, interceptor e emissário, que é a parte que vai fazer aí, basicamente, vai receber o esgoto de coletores primários e secundários da rede de coleta, e aí levar esse esgoto até a estação de tratamento e depois da estação de tratamento para a disposição final. Algumas normas técnicas importantes de leitura obrigatória, que eu já passei para vocês o material, né? Já indiquei lá o acesso na minha biblioteca da UFMS, que é a NBR 9648, de 86, que trata de estudo e concepção do sistema de esgotamento sanitário. Outra leitura obrigatória, NBR 9649, de 86, projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. A NBR 12207, 2016, projeto de interceptores de esgoto sanitário. NBR 12208, de 92, projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. Tá? Então, essas normas são de leitura obrigatória, tá bom? Para poder fazer projeto. Como eu já tinha falado um pouco para vocês, né, no começo do slide, essa imagem aí é um fluxograma, tá? Que representa a situação de coleta e tratamento de esgotos nos municípios brasileiros. Foi feito um atlas chamado Atlas Esgoto, um levantamento assim
muito bom, incrível, maravilhoso, fantástico, que vocês devem ter acesso depois no site da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E eles fizeram um levantamento praticamente em todos os municípios brasileiros, né, com dados primários, né, ou seja, não pegaram só os dados do SNIS, tá? Então eles foram visitar a cidade, pegaram informações com os municípios, com as concessionárias, né, para fazer esse levantamento de estudo de coleta, tratamento e disposição final do esgoto no Brasil. Tá? Então, para fazendo, né, uma representação, um município de 100 mil habitantes, tá, de população urbana, gera uma carga total de DBO de 5.400 quilogramas, tá, de DBO por dia. Dentro de um cenário base como esse, você tem aí que, vamos lá, 35% não tem coleta nem tratamento. Eu tinha falado um número maior antes, né? Me perdoem, desculpem, mas o valor é esse. 35%, tá? Sem coleta e sem tratamento. 25% com coleta e com tratamento, tá? 30% com coleta, mas sem tratamento. Quer dizer, o sistema de esgoto, o sistema coleta, mas leva para o manancial, né? Ou para o corpo receptor, né? E 10% aí são soluções individuais, né? Como por exemplo fossa séptica, tá? Então é interessante assim que dessa porção que não tem tratamento, a vazão aqui representativa é de vazão de esgoto bruto, né? De 70 litros por segundo. Com coleta e sem tratamento, 60 litros por segundo, que chegam aos canais sem tratamento. E aí, do que é tratado, coletado e tratado, é uma vazão aí, afluente de 50 litros por segundo, tá? Que é tratada, certo? E devidamente lançada aqui após o tratamento. Um tratamento aí que teria uma eficiência, né, de 85%, tá? Enfim, esse é mais ou menos um resumo aí, tendo como base um município de 100 mil habitantes. Beleza? É a situação do Brasil em média. Se você tem interesse em algum município específico, você pode acessar lá no site da ANA o Atlas Esgoto e verificar, por exemplo, para Campo Grande ou qualquer outro município do Brasil, para você ter acesso, inclusive, ao fluxograma, aos dados do que é coletado, as informações do que do tratamento, né? Vazões e remoção de carga, eficiência, tá bom? Então aqui está um exemplo da norma, né? Da 9649. Então, em termos de tipos de sistema de esgotamento sanitário, nós temos sistema individual, tá? E sistema coletivo. E nós estamos interessados muito mais no sistema coletivo separador e convencional, tá? Tem o condominial também, mas ele é encontrado com menos frequência do que o convencional, tá? Nós basicamente vamos aprender a dimensionar o convencional. Claro que boa parte dos procedimentos vale também para o condominial. Mas é interessante primeiro fazer essa distinção entre unitário e separador, tá bom? E aí depois a gente fala um pouco sobre convencional e condominial. Muito bem, então aqui primeiro um sistema individual, né? Que é basicamente um sistema em que você faz a coleta e o tratamento dentro do próprio lote, muitas vezes, ou dentro de do próprio condomínio de casas, né? Então o esgoto é coletado da bacia sanitária, dos demais, da pia, né? Tem uma caixa de passagem que vai reunir os esgotos, né? E é levado, então, o esgoto é conduzido por uma tubulação até a fossa séptica. Provavelmente vocês já devem ter aprendido a dimensionar uma fossa séptica, senão devem fazê-lo na disciplina de tratamento de efluentes. Essa fossa séptica ela tem o objetivo de fazer o tratamento biológico, certo? Claro que ela tem mecanismos físicos, químicos e físicos também, né? Inclusive a sedimentação aqui. Você pode ter a formação de lodo, você tem a formação de lodo, formação de escuma, né? Por vezes isso pode dar algum problema de mau cheiro.
Você tem, então, também o transporte depois desse efluente tratado. Digamos, um tratamento aí, uma eficiência que varia de 50% a 70%, em termos de remoção de carga orgânica. E você leva, então, esse efluente para infiltração no solo, tá? No que nós chamamos de sumidouro. Beleza? Nós temos, então, os sistemas coletivos, né? Esse sistema coletivo ele pode ser unitário ou pode ser separador. Tá? Quando é que nós dizemos que ele é unitário? Quando ele reúne na mesma tubulação as contribuições do escoamento superficial devido às águas de chuva, às águas pluviais, tá? E também os esgotos sanitários. Então, tanto o esgoto sanitário quanto a água de chuva, né, do escoamento superficial, são reunidas numa tubulação e vão aí para uma estação de tratamento. Tá, claro, normalmente essa estação de tratamento ela é dimensionada somente para esgoto sanitário. E existe um extravasor para as águas de chuva, para os dias de chuva. Aí é lançado então no corpo receptor e aqui o efluente tratado também depois é lançado no corpo receptor. O problema desse sistema é que você pode ter uma contaminação, a tubulação de grandes dimensões que vai ficar na maior parte do tempo ociosa, porque ela vai funcionar na sua plenitude, na sua capacidade projetada apenas nos dias de chuva. Então você investe aí num sistema muito grande que na maior parte do tempo é pouco solicitado, né? Tá. Tem algumas experiências dessas, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente conta nos dedos, né? Quase não tem. Então, vamos lá. Falar de algumas características, na verdade são mais desvantagens, né, sobre o sistema coletivo unitário. Então, além daquelas características que eu falei antes, né, aquelas desvantagens, você tem também o risco de refluxo do esgoto sanitário para o interior das residências, né, por ocasião das cheias, tá? Então, você pode ter movimento aí do fluxo de água de jusante para montante. As ETs não podem ser dimensionadas para tratar toda a vazão, né? Então, você tem aí extravasamento sem tratamento, tá? Como eu disse lá, então, quer dizer, é um extravasamento com uma qualidade de água pior, né? Você pode ter ocorrência do mau cheiro proveniente das bocas de lobo, por exemplo, tá? E o regime de chuvas torrenciais no país demanda tubulações de grandes diâmetros, tá? Então a capacidade fica ociosa, muito bem. E aí aqui então a gente tem um sistema coletivo separador, que é o que nós estamos estudando, vamos estudar e aprender a dimensionar, e é o que tem no Brasil. Então, nesse caso, você tem a separação, né, entre os fluxos de águas pluviais e de esgotamento sanitário, cada um com as suas redes, né? Claro, no caso da rede pluvial, como nós vimos, você pode ter também lançamentos ao longo do corpo receptor. No caso do esgotamento sanitário, não, você tem que ter um interceptor aqui. Esse interceptor é a tubulação que vai levar, então, o esgoto para a estação de tratamento, tá? E aí, depois de tratado, você lança, então, no corpo receptor. Então, você não tem aquela questão da extravasão do conduto, né, ou do sistema para o corpo receptor. Muito bem. Então, sistema separador, né, as vantagens. Você tem afastamento das águas pluviais, certo? Você tem menores dimensões nas tubulações. Você tem a possibilidade do emprego de diversos materiais, tá? Por exemplo, tubos cerâmicos, concreto, PVC. A gente tem utilizado muito PVC no Brasil. Tá? E em alguns casos você pode ter ainda ferro fundido, mas que quase não se usa mais, né? Antigamente você tinha muito ferro fundido em sistemas de abastecimento de água, por exemplo. Você então tem no sistema separador a redução dos custos e prazo de construção, principalmente no começo, né? Você precisa de tubulações menores, então você precisa de menos escavação, você precisa de um assentamento mais simplificado, tá? Você ainda tem a possibilidade de planejamento de execução de obras por partes, que eu disse anteriormente que isso é importante, né, justamente para poder ter recurso suficiente e planejado ao longo do horizonte do projeto, né?
Você ainda pode ter a melhoria nas condições de tratamento de esgoto sanitário, né? Você pode investir mais nisso depois, e a não ocorrência de extravasão de esgoto em período de chuva intensa. Então, vamos dar uma olhada aqui nos componentes do sistema de esgotamento sanitário para um sistema separador convencional. Então, imagine que aqui aqui está o lote, né? Aqui está, digamos, as quadras, né? E cada setinha dessa é a contribuição de um lote do quarteirão da quadra. Tá? Então, aqui, cada casa está contribuindo aqui. Então, você vai se ligar à rede, coletor primário que vai passar aqui. Esse coletor primário começa com um tubo de inspeção e limpeza, um TIL, né? Aí você vem, esses coletores adjacentes então são reunidos, o PV ele tem esse objetivo de reunir e coletar diversas tubulações, certo? E assim sucessivamente para cada um das quadras dos quarteirões, né? E aí de tal forma que você tem então um coletor secundário que vai reunir esses coletores primários. Esses coletores secundários, eles vão então sendo levados, né, de acordo com a topografia, né, para o chamado coletor tronco, certo? Que vai ser um coletor maior que vai reunir o fluxo desses coletores secundários. E esse coletor tronco então vai ser interceptado por uma tubulação, uma rede de tubulações que é um interceptor, né? Que basicamente vai evitar do esgoto chegar no córrego ou na drenagem mais próxima, porque como trabalha via gravidade, escoamento via gravidade, escoamento livre, a ideia é a gente utilizar a topografia a nosso favor, né? Utilizar a caída do terreno a nosso favor. Então você tem que ter um interceptor ali margeando o córrego, normalmente margeando o córrego, para captar esse esgoto. Esse é o chamado interceptor. E aí leva via emissário, tem uma tubulação para a estação de tratamento. Via de regra tem uma estação elevatória de esgoto aqui, porque está no ponto mais baixo, próximo da drenagem, então você tem que jogar energia no esgoto para levar ele para um ponto mais alto, para a estação de tratamento, e depois fazer a disposição final no corpo receptor. Muito bem. Aqui tem uma outra imagem, com um pouco mais de detalhes, né? Mas a ideia é a mesma, né? Você tem aqui os quarteirões, os lotes, né? Cada lote aqui, cada um com sua contribuição, certo? Sendo coletado aqui por um coletor primário. Esse coletor primário vai contribuir então para um coletor secundário, um coletor tronco, né? E o interceptor margeando o córrego aqui, reunindo então, esgotando toda essa área aqui, certo? Levando então via emissário para a estação elevatória de esgoto e depois estação de tratamento de esgoto, e aí, então um emissário para a disposição final no corpo receptor, tá? Muito bem, lembrando que então a importância dos postos de visita, né? O tamanho dos trechos varia aí de 100 a 150 metros, né? Não passa muito disso, porque você precisa ter nesses trechos a inspeção e a limpeza das tubulações, né? Então você precisa alocar os seus postos de visitas aí mais ou menos num comprimento desse de 100 a 150, porque depende de equipamento de limpeza, certo? Então a cada mais ou menos comprimento desse, você vai ter aí um posto de visita. Então, aqui tem uma outra configuração, né? Aqui a gente vê o que nós chamamos de rede condominial. Acho que eu vou ter mais um exemplo mais à frente, tá? Em que, em vez de você passar a tubulação aqui, margeando os lotes, né? Você tem uma rede interna aos lotes, que tem uma interligação aos lotes, e aí depois você só tem então uma entrada na sua rede coletora pública. Isso economiza a tubulação, né? Então observe que toda essa parte aqui, nesse caso na rede em passeios, né? Nas calçadas, você acaba economizando ele se você passar aqui uma rede no fundo ou entre os lotes, por exemplo, tá? Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo, né, da ligação da rede de esgoto do lote, né, da residência até o coletor público, a tubulação, coletor primário,
né, de esgoto, certo? Então você tem a caixa de inspeção que reúne, via de regra antes tem, né, então você tem o esgoto que é reunido, você tem a caixa de gordura, que vai remover a gordura, e depois você vai juntar os esgotos dos outros ambientes da casa, né, dos banheiros, da cozinha, das áreas externas, nessa caixa de inspeção, e aí você vai levar isso para o coletor público. Aqui a gente tem uma questão de profundidade, que eu vou mostrar depois no outro esquema, para poder fazer o dimensionamento e a ligação correta. Tá? Então aqui tem um exemplo, né? Vocês podem observar aí a ligação predial, o passeio, a rua e a rede coletora. Né? Aqui é a rede coletora, certo? Passando aqui subsolo, né? Aqui uma ligação. Né? Muito bem. Então, esse aqui é basicamente o mesmo desenho anterior, eu acabei repetindo, tá? Mas só para evidenciar a questão de como vai se reunir, né? Nos coletores secundários, o interceptor vai levar para a rede, vai levar para a estação elevatória e para a estação de tratamento. Tá? Então, os coletores secundários, o coletor tronco e o interceptor. Tá? Emissário. Então, para ter uma visão um pouco mais, digamos assim, de design, né? Vamos ver aqui esse exemplo, né? Que você tem aqui esses quadrados que representam as casas de uma área, de um bairro, enfim, né? De um setor da cidade que você pretende fazer esgotamento sanitário. E aqui está passando o corpo d'água receptor. Nós acreditamos que ele possa servir para a disposição final de esgoto, né, do sistema de esgoto. Essa capacidade de receber esse esgoto deve ser avaliada na concepção do projeto, nos estudos, né, de projeto, fazendo o estudo de autodepuração desse corpo d'água, tá bom? Então, além disso, você identifica também as curvas de nível, né, 100, 99, 98, 97, 92. Então, a caída do terreno está nesse sentido, certo? E aí, então, nós podemos lançar o esgoto. A gente precisa fazer esse exercício de lançar a rede, desenhar a rede, né? Então, tenta imaginar aí como que seria o ideal, né? Em quais cruzamentos, em quais ruas nós passaríamos a rede, né? Então, aqui começa, né, com não é um posto de visita, mas um tubo de inspeção e limpeza. Aqui um posto de visita, né? Às vezes o posto de visita pode ser substituído por um tio, né? Ou por um tubo de limpeza apenas, tá bom? Olha lá, um terminal de limpeza, tá? Então aqui, esse aqui é o desenho típico de um terminal de limpeza, né? Você tem a tampa aqui, você tem, obviamente, aqui ele já está recebendo esgoto de algum outro lugar, então ele pode até substituir um PV, um posto de visita, aqui no começo da rede, né? Não tem nada chegando nele aqui, certo? Então aqui é o começo da rede, tá? Beleza. Então, alguns materiais, né? Concreto, PVC, PAD, ferro fundido flangeado, poliéster, cerâmica, ferro fundido. Aqui tem um exemplo de posto de visita, depois vou mostrar uma imagem melhor, né? Mas basicamente é semelhante ao que a gente viu lá em sistemas de drenagem urbana. Você tem aqui então a chaminé, que é um espaço para a pessoa descer, tem uma escada aqui, né? E aqui você tem um balão que tem que ter um espaço para a pessoa manusear ferramentas e fazer inspeção e limpeza. Tá? Aqui um terminal de inspeção e limpeza, o TIL. Então observe, ele coletando aqui o esgoto da casa, que feita a ligação. Toda essa altura aqui é um recobrimento, né? E aqui é a rede coletora passando, tá? Então aqui uma rede primária ou secundária, aqui talvez um coletor tronco, né, reunindo o esgoto. Beleza? Uma caixa de passagem, né?
Claro que dá pra gente perceber que é uma estação elevatória, né? O conjunto de bombas aqui o conjunto de peneiras ou de remoção de sólidos grosseiros, né? Então o esgoto deve estar chegando aqui, passando aqui embaixo, remove aqui a parte grosseira, vem aqui para o poço de sucção, né? E aí as bombas funcionando para levar o esgoto para a estação, provavelmente. E aqui é uma visão geral aí de uma estação de tratamento de efluente. Bom, não vou me deter muito nesse detalhe, depois vocês vão ter uma disciplina só para estudar isso. Interessante é observar o emissário, a questão do lançamento de esgotos em oceanos, por exemplo. Né? Não é muito o nosso caso aqui, no Mato Grosso do Sul, mas você tem que fazer o estudo também de diluição nos oceanos. Né? Às vezes é um pouco mais complexo do que avaliar em sistemas de rios, por exemplo, quando você está lançando num corpo receptor como um rio. Tá? Mas esse aqui é um emissário, né? O tamanho da tubulação. Tá? E a disposição final normalmente aqui feita em rios. Um outro elemento importante da rede são os sifões. Tá? Então você tem aqui o sifão invertido, né, em que você tem que passar por um obstáculo no terreno, certo? O sifão normal, esse aqui. Esse aqui é o sifão invertido, em que ele vai estar abaixo da linha piezométrica. Tá? Então, travessia de rio, por exemplo. Certo? Muito bem. Então veja aqui esse esquema. O nosso desafio é fazer primeiro o levantamento e a delimitação da área a ser esgotada. Né? Então você tem aqui o limite, por exemplo, de uma bacia. Né? Então, aí você tem uma bacia contígua aqui, adjacente. Não é? E aqui entre elas tem uma área, né, urbana fora dessas duas bacias. Né? Então você tem áreas urbanas aqui dentro de cada uma dessas duas bacias e uma área ali intermediária fora delas. Então a gente pode pensar numa primeira concepção. Bom, se vamos dimensionar a rede coletora de esgoto para essa área aqui, nós podemos então construir aqui os interceptores, né, que vão levar a água, que vão receber os efluentes, o esgoto sanitário dos coletores tronco e vão levar para a ET. A mesma coisa a gente pode pensar aqui para essa outra bacia. E aí, para essa área entre bacias, a gente também pode definir o encaminhamento do esgoto para uma outra ET. Então, esse seria um desenho possível, né? Mas nós poderíamos pensar da seguinte maneira. A gente passa um coletor aqui, um interceptor, né, que vai coletar esgoto de cada uma dessas bacias e de cada uma dessas áreas, das áreas urbanas e encaminhar apenas para uma única ET, de tal forma que a gente possa ter aí uma centralização dos efluentes e talvez até uma economia, uma provável economia em termos de escala, né, devida à escala, né, para o tratamento de efluentes. Tá? Então, o nosso primeiro desafio é justamente dimensionar, separar essa região, essas regiões, essas sub-áreas, essas sub-bacias em que nós faremos o projeto de esgotamento sanitário. É claro que nesse procedimento, nessa etapa, nós faremos uso aí do levantamento plano altimétrico, das curvas de nível, dentro de um ambiente SIG, né, de informação geográfica, um banco de dados sobre as áreas urbanas, sobre o tipo de ocupação, sobre o perfil da população, a declividade, uso e ocupação de solo, enfim, para tomar a melhor decisão e pensar no melhor desenho possível. Nós vamos discutir logo mais a questão do trajeto, das alternativas de traçado, né, das tubulações, que tem a ver com essa definição aí do desenho do projeto, tá, do design. Então aqui você tem um exemplo, né, em que você tem um corpo receptor passando aqui, você tem as curvas de nível levando o caimento, né, do terreno para cá, certo? E aí a gente então pode pensar
começar a pensar, a testar o desenho do processo, né? Então, definidas essas áreas, subbacia 1 e subbacia 2, a gente pode pensar na alocação de uma estação de tratamento aqui, né? Uma estação elevatória aqui para poder levar o esgoto, dessa área aqui, da subbacia 2, até a ET aqui, que vai ficar próximo da subbacia 1. Então aqui está o desenho, né? Agora já com a rede coletora desenhada, né? Cada um desses coletores, desses trechos, né? Você tem aqui o PV de montante, o PV de jusante, o tamanho do trecho, o diâmetro dele, a declividade dele, etc, né? E aí você tem que instalar, obviamente, uma tubulação aqui. Provavelmente tem que instalar um sifão, né? Ou um sifão normal ou um sifão invertido. Vai depender das condições topográficas, né? Do porte do rio, enfim, da travessia. Mas então essa seria aqui um possível desenho da rede coletora de esgoto, né? Então, uma vez que você tem as curvas de nível definidas, você consegue então dizer para onde nós vamos levar o esgoto, tá? Muito bem. Então, agora nós chegamos ao seguinte desafio. Beleza, vamos desenhar a rede, vamos fazer o desenho da rede coletora, vamos lançar, né, os trechos de tubulações dessa rede. E aí a gente poderia tentar classificar, né, os principais tipos de traçado, tá? Que estão aí, claro, devidamente relacionados à topografia. Muito bem. Então, essa rede pode ser do tipo perpendicular, do tipo leque ou do tipo radial ou distrital. Vamos ver cada uma delas. Então, o primeiro tipo deles é o tipo perpendicular, tá? Então, observem que você tem aqui o rio, ou corpo receptor, digamos assim, né? Então, em cidades ou localidades que são atravessadas ou circundadas por cursos d'água, é muito comum esse tipo de traçado, de rede, né? Então, você pode observar as curvas de nível, são mais ou menos paralelas aqui à linha do corpo receptor, né? Então aqui variando de 60 a 100 metros de altitude. E aí é como se você tivesse vários interceptores quase que individualizados, digamos assim, né? É uma rede de vários interceptores que tem um traçado quase que perpendicular, né, à rede, ao coletor, ao rio, né, ao corpo receptor, certo? Então você tem aqui esses coletores tronco e aí você tem um interceptor aqui ao longo, margeando o corpo receptor, beleza? Então basicamente essa aí é uma das formas, tá? A outra forma, o outro tipo específico, antes disso tem aqui mais uma imagem, né? Então dá para ver bem, né? O quanto o coletor ele tende a ser aqui perpendicular, né? Quer dizer, formando quase que um ângulo aqui de 90 graus com as curvas de nível ou com o interceptor, né? Que está margeando o córrego, beleza? O outro tipo é o tipo leque, né? Bom, ele é bem próprio de terrenos acidentados, digamos assim, né? Então os coletores troncos, eles correm pelos fundos de vale, né? Ou pela parte baixa das bacias, tá? E aí neles vão incidir os coletores secundários com um traçado na forma de leque, ou fazendo lembrar um espinho de peixe, né? Então você tem aqui os coletores quase perpendiculares aqui à sua rede de drenagem, né? E é como se formasse uma espinha de peixe aqui, né? Tá vendo? Olha lá. Beleza?
Aqui um outro exemplo, né? Então, ele não é tão perpendicular assim, né? Mas se comparado com a direção do interceptor, né? O interceptor vai recebendo esse traçado como de uma forma mais convergente, né? Uma espinha de peixe que vai convergindo para o interceptor. O outro traçado é o traçado de tipo radial. Bom, e aí vocês logo percebem que ele é um sistema bem característico de cidades planas, né? Quer dizer, a cidade é dividida normalmente em distritos ou setores independentes, né? E então em cada um cria-se pontos baixos, certo? Para onde são dirigidos os esgotos, né? Então nesse caso aqui uma parte do setor é direcionado para essa estação elevatória, uma outra parte, né, definida aqui, ó, né, nessa região aqui, vai para essa outra estação elevatória, e aí o restante aqui vai para uma outra estação elevatória que leva então o esgoto aqui para um interceptor, para depois ir para o tratamento, né? Então, desses pontos baixos aí que o esgoto é recalcado, né, para o final, para o tratamento. Beleza? Então são alguns tipos típicos, né? Aqui tem um outro desenho, né? Então, quando a topografia apresenta baixas declividades, ou terreno mais plano, como eu disse, né? E para evitar excessiva profundidade dos condutos, divide-se a área de projeto em distritos, né? Com pontos de concentração dotados de elevatórias que promovem, então, o transporte de esgoto para o lançamento ou tratamento. Beleza? Tá claro? Fácil, né? Bem, agora vamos mostrar aqui como é que a gente deve mostrar graficamente, qual a linguagem gráfica, né, de um projeto de rede de coleta de esgoto. Tá? Então tem vários elementos aqui que são muito importantes e assim que serão apresentados nas plantas, vocês já devem ter visto alguns exemplos, né, inclusive que eu deixei lá no AVA. Então vamos lá, nós definimos um trecho como o comprimento de tubulação entre um posto de visita e outro. Então, o primeiro elemento aqui são os postos de visitas. Você tem os trechos. Né? Deu para ouvir o barulho aqui, mas tinha gato brincando, gritando, esgoelando aqui. Tá. Então, você tem os postos de visita e a tubulação entre eles. Não é? Alguns elementos importantes, então. Aqui você precisa ter o número do PV, tá? Então, PV número 1, PV número 2, tá? Por exemplo. E nessa direção, né? Da esquerda para a direita. O número do trecho, tá bom? O comprimento do trecho, aqui no meio, e a declividade do trecho. Tá? Aqui em cima, o tipo de material, por exemplo, PVC, e o tamanho do diâmetro. Então, como vocês podem ver aqui, né? PV1, trecho 1, 1. PVC, diâmetro 150. Comprimento do trecho, 60 metros. Declividade 0,003. Aqui em cima é a profundidade, né? Nesse caso aqui a profundidade que a gente chama de profundidade soleira, que é o nível de entrada do coletor no posto de visita, tá? Então, 1,45. Em termos de PV, então, o PV você precisa definir nele, né? Para o PV, você precisa definir aqui dessa forma a cota do terreno, ou seja, o nível do terreno, e aqui embaixo a cota do coletor. Tá? E aí, lógico, a diferença deles normalmente vai dar a profundidade desse PV. Tá bom? Do PV, do posto de visita. Então, aqui tem um exemplo, né? A cota do terreno está em 46 metros, a cota do conduto está em 44,6, então a diferença, ou seja, a profundidade da superfície do terreno até
a tubulação é de 1,40. Da mesma forma aqui no PV2, a cota terreno e a cota do conduto, tá? Do coletor. Aqui nesse caso é 1,45, que é igual a essa profundidade da soleira. Tá bom? Então é assim que a gente vai apresentar graficamente a linguagem de apresentação de um projeto de rede coletora de esgoto. Então aqui alguns exemplos de traçado de rede. Então esse primeiro exemplo a gente vê que está errado, né? Por que vai estar errado? Provavelmente aqui tem uma saída só, né? Em todo esse quarteirão aqui, provavelmente isso aqui é uma igreja. E aí tem uma saída só. Não tem porque eu ter toda essa tubulação aqui, né? Ou, melhor, na verdade, toda essa tubulação aqui. Né? Tá pegando esgoto da onde? De lugar nenhum. Talvez só uma saída aqui. Então, você tem aqui, né? Toda essa tubulação que estava aqui, você não precisa dela. Né? Claro, aqui precisa por quê? Porque eu tenho domicílios aqui lançando esgoto na rede, certo? Aqui um outro exemplo, errado. Observem as curvas de nível e o traçado certo. Né? Olha a direção para onde está indo. Então, errado e certo. Aqui errado. Aqui certo, né? Então, aqui em cima, né, você não precisa passar em todo esse comprimento de tubulação. Né? Por quê? Porque eu já estou coletando a contribuição de cada lote aqui nessa tubulação. Né? E nessa tubulação. Então, ficaria assim. Pode dar um pause aí para avaliar. Muito bem. Então, agora vamos definir algumas características quando a gente fala profundidade e recobrimento. Isso é importante, tem uma diferença. Precisa ficar bem claro essa diferença. Tá? Então, vamos lá. Então, imagine aqui que nós abrimos uma vala, né, com toda essa profundidade aqui, tá, o corte da vala. Essa vala tem uma largura aqui para poder fazer o trabalho de assentamento da tubulação. Né? Então, tudo isso aqui depois vai ser preenchido com reaterro, com terra, né? Com a própria terra que foi retirada daqui. Então, aqui está o nível do terreno, né? Do pavimento. Então, nós chamamos de profundidade a diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz inferior interna. Vamos definir, então, o que é geratriz. Então, geratriz é sempre uma das partes aqui, ou superior ou inferior da tubulação. Né? Então, aqui você tem a geratriz superior, aqui você tem a geratriz inferior. Agora, interna ou externa? Interna é porque é a parte de fora. Né? Como a tubulação tem uma espessura, né? Você tem a parte de fora e a parte de dentro. Certo? Então, a parte de dentro, considerando bem na parede da tubulação, certo? É a interna. Né? Então, a geratriz interior interna é a geratriz que está aqui. Ó. Tá? Observe que a geratriz inferior interna ela está nivelada no assentamento, nesse berço de assentamento. Né? Então, esse assentamento aqui coincide com a geratriz inferior interna. Tá bom? Então, isso daqui é a profundidade entre a superfície e a geratriz inferior interna. Beleza? E o recobrimento? Recobrimento é a diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz superior externa. A geratriz superior está aqui, geratriz superior interna, geratriz superior externa, ou seja, não levando em consideração aqui a espessura da tubulação. Então, essa diferença entre superfície e geratriz
superior externa é o que nós chamamos de recobrimento. Tá bom? Beleza? Então tá aqui o desenho para vocês observarem, tá? Recobrimento, profundidade do coletor e a profundidade da vala como um todo. Joia? Por fim, para terminar essa aula, eu quero mostrar para vocês a disposição dos elementos, então, num corte transversal aí do arruamento, né? Então, você tem aqui o muro das casas, aqui a calçada ou passeio, da mesma forma aqui do outro lado, né? Muro e passeio. A rede, ela pode passar tanto no passeio, nas calçadas, né? Quanto no terço da rua, tá? Então, aqui no terço da rua, aqui tem o recobrimento mínimo, né? Essa profundidade aqui é recobrimento mínimo. E aqui é a rua, né? E o eixo da rua, beleza? Aqui está a guia da calçada. Tá joia? Então, quando a rede passa no passeio, o recobrimento mínimo é de pelo menos 65 centímetros, ou 0,65 metros. Quando ela passa na rua, o recobrimento é de 0,9 metros, tá bom? Então, normalmente passa no terço aqui desse lado, ou desse lado. E, via de regra, a rede pode ser dupla, né? Pode passar tanto de um lado quanto de outro, tá bom? Então, aqui algumas referências importantes, né? As normas da BNT, aí uma indicação de um material produzido pela Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental, lá do Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, e os dois principais livros, né, atuais aí de esgotamento sanitário, esse do Nuvolari e o livro do Tsutia e do Pedro Além Sobrinho, que é aí a Bíblia, né, da rede coletora de esgoto no Brasil. Beleza? Abraço, gente. Bons estudos. Boa leitura das normas, que é uma leitura obrigatória.